Olá, amado e amada, sejam bem-vindos à nossa 7ª aula. Seja bem-vindo, que bom ter você aqui conosco. Então vamos ler a 7ª aula. Hoje é o Pertencemos a Jesus Cristo e a Maria na qualidade de escravos. Hoje nós iremos fazer do ponto 68 ao 77. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Segunda verdade. Do que Jesus é para nós, concluímos que não nos pertencemos, como diz o apóstolo, e sim a Ele inteiramente como seus membros e seus escravos, comprados que fomos por um preço infinitamente caro, o preço de seu sangue. Antes do batismo, o demônio nos possuía como escravos, e o batismo nos transformou em escravos de Jesus Cristo, e só devemos viver, trabalhar e morrer para produzir frutos para o homem-Deus, glorificá-lo em nosso corpo e fazê-lo reinar em nossa alma, pois somos sua conquista, seu povo adquirido, sua herança. Pelo mesmo motivo, o Espírito Santo nos compara. Primeiro, a árvores plantadas ao longo das águas da graça, nos campos da igreja. Árvores que devem dar frutos no tempo adequado, aos galhos de uma videira, de que Jesus Cristo é o tronco e que devem produzir boas uvas. Terceiro, há um rebanho cujo pastor é Jesus, e esse rebanho deve multiplicar-se e dar leite. Quarto, há uma boa terra que Deus é o lavrador, e na qual a semente se multiplica, rendendo 30, 60, 100 vezes mais. Jesus amaldiçoou a figueira estéril e declarou condenado o servo inútil que não fizera valor ao seu talento. Tudo isso nos prova que Jesus Cristo quer receber alguns frutos de nossas mesquinhas pessoas. Quer receber nossas boas obras, porque as boas obras lhe pertencem exclusivamente, criados em Jesus Cristo para boas ações. Essas palavras do Espírito Santo mostram que Jesus Cristo é o único fim de todas as nossas boas obras, e que devemos servi-los não somente como servidores assalariados, mas como os escravos de amor. Explico-me. Há duas maneiras aqui na Terra de alguém pertencer a outrem e de depender de sua autoridade. São a simples servidão e a escravidão, donde a diferença que estabelecemos entre servo e escravo. Pela servidão comum entre os cristãos, um homem se põe a serviço de outro por um certo tempo, recebendo determinada quantia e recompensa. Pela escravidão, um homem depende inteiramente de outro durante toda a vida e deve servir a seu senhor sem esperar salário nem recompensa alguma, como um dos animais sobre que o dono tem direito de vida e morte. Há 3 espécies de escravidão: por natureza, por constrangimento e por livre vontade. Por natureza, todas as criaturas são escravas de Deus. Os demônios e os réprobos são escravos por constrangimentos, e os justos e os santos o são por livre e espontânea vontade. A escravidão voluntária é a mais perfeita, a mais gloriosa aos olhos de Deus, que olha o coração, que pede o coração,
e que é chamado o Deus do coração, ou da vontade amorosa, porque por essa escravidão escolhe-se sobre todas as coisas a Deus e seu serviço, ainda quando não obriga a natureza. A diferença entre um servo e um escravo é total. Um servo não dá a seu patrão tudo o que é, tudo o que possui ou pode adquirir por outrem, ou por si mesmo. Mas um escravo se dá integralmente a seu senhor, com tudo o que possui ou possa adquirir, sem nenhuma exceção. O servo exige salário pelo serviço que presta a seu patrão. O escravo, porém, nada pode exigir, seja qual for a assiduidade, a habilidade, a força que empregue no trabalho. O servo pode deixar o patrão quando quiser, ou ao menos quando expirar o tempo de serviço, mas o escravo não tem esse direito. O patrão não tem sobre o servo direito algum de vida e morte, de modo que se o matasse como mata um de seus animais de carga, cometeria um homicídio. Mas, pelas leis, o Senhor tem sobre o escravo o poder de vida e morte, de modo que pode vendê-lo a quem o quiser, ou matá-lo, como sem comparação o faria seu cavalo. O servo, enfim, só por algum tempo fica a serviço de um patrão, enquanto o escravo é para sempre. Só a escravidão entre os homens põe uma pessoa na posse e dependência completa de outra. Nada há, do mesmo modo, que mais absolutamente nos faça pertencer a Jesus Cristo e a sua Mãe Santíssima do que a escravidão voluntária, conforme o exemplo do próprio Jesus Cristo, que por nosso amor tomou a forma de escravo, e da Santíssima Virgem, que se declarou a escrava do Senhor. O apóstolo honra-se várias vezes em suas epístolas com o título de Servus Christi. A Sagrada Escritura chama muitas vezes os cristãos de Servi Christi, e essas palavras, servos, conforme a observação acertada de um grande homem, significava outrora apenas escravo, pois não existiam servos como os de hoje, e os ricos só eram servidos por escravos ou libertos. E para que não haja a menor dúvida que somos escravos de Jesus Cristo, o Concílio de Trento usa a expressão inequívoca e não o aplica, escravos de Jesus Cristo. Isto posto, digo que devemos pertencer a Jesus Cristo e servi-lo, não só como servos mercenários, mas como os escravos amorosos, que por efeito de um grande amor se dedicam a servi-lo, como escravos pela honra exclusiva de lhe pertencer. Antes do batismo, éramos escravos do demônio. O batismo nos fez escravos de Jesus Cristo. Importa, pois, que os cristãos sejam escravos ou do demônio ou de Jesus Cristo. O que digo absolutamente de Jesus Cristo, digo também da Virgem Maria, pois Jesus Cristo, escolhendo-o para sua companheira inseparável na vida, na morte, na glória, em seu poder no céu e na terra, deu-lhe pela graça, relativamente à sua majestade, os mesmos direitos e privilégios que ele possui por natureza. Tudo que convém a Deus pela natureza, convém a Maria pela graça, dizem os santos. Assim, conforme esse ensinamento, pois que ambos têm a mesma vontade e o mesmo poder, têm também os mesmos súditos, servos e escravos. Podemos, portanto, seguindo a opinião dos santos e de muitos doutos, dizer-nos e fazer-nos escravos da Santíssima Virgem, para deste modo nos tornarmos mais perfeitamente escravos de Jesus Cristo. A Santíssima Virgem é o meio de que nosso Senhor se serviu para vir a nós, e é o meio que nos devemos servir para ir a Ele. Bem diferente é ela das outras criaturas, as quais
se a nelas nos apegarmos, poderão antes nos afastarmos que nos aproximar de Deus. A mais forte inclinação de Maria é nos unir a Jesus Cristo, seu divino Filho, e a mais forte inclinação do Filho é que vamos a Ele por meio de sua mãe. E isto é para ele tanta honra e prazer, como seria para um rei honra e prazer se alguém, para tornar-se mais perfeitamente seu escravo, se fizesse escravo da rainha. Eis porque os santos padres e São Boaventura, com eles, dizem que a Santíssima Virgem é o caminho para chegar a Nosso Senhor. Além disso, se a Virgem Santíssima, como já disse, é a Rainha soberana do céu e da terra, dizem Santo Anselmo, São Bernardo, São Boaventura, não possui ela tantos súditos e escravos quantas criaturas existem? Não é razoável que entre tantos escravos, por constrangimento, haja alguns por amor, de boa vontade e na qualidade de escravo, escolham Maria por sua soberana? Pois então, os homens e os demônios terão seus escravos voluntários, e Maria não há de tê-los? Seria desonra para um rei se a rainha, sua companheira, não possuísse escravos sobre os quais tivesse direito de vida e de morte. Pois a honra e o poder do rei são a honra e o poder da rainha. E pode-se acreditar que Nosso Senhor, o melhor de todos os filhos, que deu à sua Mãe Santíssima parte de todo o seu poder, considere um mal ter ela escravos? Terá ele menos respeito e amor à sua mãe do que teve Assuero a Esther e Salomão a Betsabé? Quem ousaria dizê-lo ou pensá-lo sequer? Mas, onde me leva minha pena? Por que me detenho aqui a provar uma coisa tão evidente? Se alguém recusa confessar-se escravo de Maria, que importa? Que se faça e se diga escravo de Jesus Cristo. É o mesmo que ser escravo da Santíssima Virgem, pois Jesus é o fruto e a glória de Maria, e isto se faz perfeitamente pela devoção de que falaremos a seguir. E nessa alegria nós terminamos de fazer a leitura da sétima aula de consagração, né? Então, o que fala nessa sétima aula? Um dos pontos mais importantes fala a diferença entre ser servo e escravo. Servo é aquele que se dá que recebe para, né, prestar o serviço. Escravo é aquele que se dedica inteiramente e que deixa que o seu senhor faça, né? Então, a importância, né? Maria foi escrava do Senhor, hora que ela disse o seu sim. Ela foi escrava ali, naquele momento. E outra coisa que eu achei bem interessante é a importância do batismo, né? Nesse trecho aqui, que quando nós somos, antes do batismo, nós éramos escravos do demônio. E através dos batismos, nós nos fizemos escravos de Jesus, né? Então, olha só a importância do batismo. Se você ainda não é batizado, procure o sacramento do batismo, né? Porque aí você se torna filho de Deus, criatura de Deus. E os escravos, né? O que acontece? Usam as correntinhas, né, no pescoço, no punho, no tornozelo. Para alguns consagrados usam na cintura, né, que é o exemplo dos arautos. A importância de usar essa pulseirinha, né, para lembrarmos da escravidão que nós temos a Maria, a Jesus, porque nós somos escravos total a Ele e a ela. Primeiro, por ele. Nós somos escravos total de Jesus através das mãos de Maria, né? Essa pulseirinha é para lembrarmos das nossas atribuições a ela. Então,
rezar o terço, fazer a meditação, né? Tudo que nos remete à nossa mãezinha, né? Nossas atitudes, os nossos gestos, cuidado como depois que você for no consagrado, cuidado com as suas falas, com as suas atitudes, né? Porque Maria, o que representa a nós? Docilidade, ternura, calmaria, né? Então que você possa transparecer a sua escravidão de Jesus, a sua escravidão a Jesus, né? Pelas mãos da mãezinha, através dos seus gestos. E nossos gestos, né? Que nós sejamos como Maria, né? Aguardar como ela guardava as coisas para ela no coração, né? Às vezes uma atitude que você vai querer falar, explodir com uma pessoa, guarda no seu coração, deixa para você, medita sobre aquilo lá. Às vezes você, no calor da emoção, você vai fala alguma coisa e pode machucar a pessoa. Então primeiro você guarda no seu coração, medita. Se for da vontade de Deus, você vai falar com a pessoa mais calmamente. Mas se não, ela já fez a sua intercessão, ela já intercedeu e ela achou melhor que você não fosse falar com aquela pessoa. E é o ser obediente também, né? Obediência. Maria só foi escrava porque ela foi obediente. Ela sabia da promessa do Criador. Ela sabia de tudo isso. E a hora que o anjo apareceu para ela, ela foi escrava do plano da salvação. Então, é isso. É ser escravo, é fazer a vontade de Deus. Fazer aquilo que Ele quer, não o que nós queremos. Né? Eu falo que hoje, nós como escravos, nós estamos aqui gravando para vocês. Né? Se fosse depender de nós não faríamos. Mas como é para ela, através do pedido dela, nós estamos aqui. Né? Por isso é importante a sua consagração, né? Que eles vai pedir com tempo, dar seus frutos no tempo adequado. É no tempo adequado, é no tempo que eles querem, né? Não no tempo que nós queremos, é no tempo deles. Tem uma música que fala: não existe nada que não passe por ela, tudo que eu tenho eu consagro a ela. Quando eu chamo Maria, eu chamo também Jesus, né? Então, tudo é por ela, pelas mãos dela. Tudo passa por ela. Então, nós terminamos aqui mais essa aula. Só lembrando a vocês, né, das orações do dia, né? As orações que ficam aqui na descrição. E que você faça essa oração. É muito importante que você faça essa oração para o decorrer da consagração. Essas orações, lembrando, são de todos os dias, tá? Isso mesmo. E deixa seu like. E comenta aqui embaixo o que mais te tocou nessa aula. Dessa escravidão de a Nossa Senhora. Então nós nos vemos na próxima aula, ok? Fiquem com Deus. Beijo. Fiquem com Deus.